Então a minha partilha vem da verdade, do poder de escolha e como isso te pode conduzir à felicidade. O confronto com a verdade de uma forma dura foi-me feito desde muito pequenina. Soube da morte do meu avô porque descobri como fomos para a casa de uns primos e, surpreendentemente, estava lá uma prima de Lisboa que me disse que bom, que estava lá, e eu se retribuí, mas disse sim, é tão estranho, é só que costumamos estar juntos no Natal. E ela disse, pois, mas não sabes, o papi morreu. E eu, ok, foi assim o choque. Isto para dizer o quê? Que, para além de tudo, acredito que é importante a verdade. A verdade desde sempre. Acho que muitas vezes tentamos manipular isto, embelezar, mas a verdade não tem que ser má. E então foi o confronto com a morte. Lembro-me de sofrer muito, de chorar com isso, mas pronto, a vida foi passando, foi continuando. Fui uma criança feliz, mas sempre com essa certa sensibilidade. Depois chegou à parte da adolescência, quando uma pessoa já está mais com o ego em cima, com tudo, houve aí um baque, que foi o quê? Aos 16 anos descobri que a minha mãe tinha cancro. Descobrimos, foi descoberto porque eu tinha um nódulo, a partir daí ela teve que vigiar o seu e o dela era maligno, infelizmente. E foram 6 anos de muita luta da minha mãe. E uma das mensagens aqui também que eu acho que é importante, por ser tão real e acontecer a tanta gente, é a forma como os adolescentes lidam com isto e a forma como os pais entendem isto. Ou seja, eu sempre fui muito chegada à minha mãe, sempre fui uma pessoa carinhosa e lembro-me nessa altura isolar-me por completo. E quando estava com ela era rude, era má. Ou seja, como assim a pessoa que eu mais amo tem este descaramento, não é? O descaramento de ficar doente, de me poder vir a faltar. Isso causou-me revolta e causou esse isolamento com toda a minha família, ou seja, eu decidi sofrer em silêncio. Eu preferi ser encarada como a mal disposta, a mostrar a minha dor, o que é absurdo, porque todos saberiam que eu sentia essa dor, não é? E também a dor deve ser partilhada, porque alivia muito, porque na verdade estávamos todos no mesmo comboio, não é? No mesmo barco, comboio, avião, como queiram chamar. Acho que é fundamental ter esta presença. E os pais também entenderem, porque hoje penso, já em paz com isso, mas penso, coitada, não é? Que ela é que estava a sofrer, ela é que precisava de mim, ela é que precisava do apoio. E será que ela percebeu isso? Hoje já sou mãe e sei que ela percebeu, mas temos que ter essa abertura para dizer a verdade das coisas, dos sentimentos, acima de tudo. Com isto o tempo foi passando, fui crescendo, ela continuou doente, mas sem ninguém perceber, ou seja, força da natureza máxima, até que chegou a altura em que foi-se deteriorando, não é? Foi cancro no pulmão, a minha mãe nunca fumou na vida, por isso também acho que é importante este parênteses de resolvermos as nossas emoções. Das emoções que nós não resolvemos, para algum lado elas têm de ir, não é? Mas pronto, continuando. A certa altura, já a minha mãe estava bastante mal, vou contar um episódio que acho curioso. Eu tinha um gato, que era o Bolinha, que ele foi para a nossa casa, curiosamente, quando a minha avó faleceu. E eu tinha muito medo de gatos, mas ele era um bebê, então eu quis ficar com ele. E assim perdi o medo. Então, uma certa quinta-feira, estava eu a vir do trabalho, já a minha mãe estava mal e eu decidi, a caminho de casa, parar na igreja. Estranho, já não ia à igreja faz anos, não é? E fui pedir para que a minha mãe não sofresse, nem mais nem menos, pedi para que ela não sofresse. Fui para casa, ela estava no sofá, já como do costume, e o Bolinha, eu era a pessoa dele. Sabem, quando os animais têm aquela pessoa, és a pessoa deles. Ele estava muito inquieto, já de manhã tinha reparado, estava sempre na sua caminha, então fui buscá-lo para ir para a nossa beira. De repente, estou a conversar com a minha mãe e ele ataca-me. Atacou-me mesmo, ou seja, posso dizer que fiquei engessada. De um lado era garras, do outro lado era dentes. Como se eu fosse um tronco de uma árvore, ele ficou agarrado. E eu fiquei muito surpreendida, não é? Como assim?
como assim me fizeste isto? Não é? Era um gatinho super pacífico, eu era a pessoa dele, chegava a casa. Foi daquelas coisas que no momento não entendi, mas lá está, também costumo dizer outro clichê, que tudo acontece por uma razão, e só mais tarde eu percebi. Então, no meio daquela confusão toda, já era a altura da minha mãe ir para o tratamento, ela foi com o meu pai, a minha madrinha levou-me para o hospital, tudo ok. Isto foi uma quinta-feira, domingo a minha mãe foi internada, segunda-feira faleceu. Ou seja, isto para dizer o quê? Eu fiquei em casa de baixa naqueles dias. Nos últimos dias da minha mãe, o universo, Deus, o que queiram chamar, permitiu-me ficar com ela. Eu tomei conta dela naqueles dias, mesmo com a perna lesionada, e eu pude passar os últimos tempos dela com ela. Ou seja, aquilo que pareceu terrorífico, o gato fez-me isto, como assim, ele ama-me, não é suposto, permitiu que eu estivesse com a minha mãe naqueles últimos tempos, que me pudesse despedir devidamente, dar o amor que ela precisava. Isto para dizer que muitas vezes as coisas vêm mascaradas de outras. Quase tudo, eu acho. As grandes lições da vida são assim. Muitas vezes as pessoas que mais amamos nos magoam e nós não entendemos. E vem muitas vezes com outro propósito, não é? Durante a doença da minha mãe, uma coisa que ela dizia que ajudava muito era, de facto, eu colocar-lhe as mãos nas costas. Enquanto nós estávamos a dormir, ela tossia, não é, no seu quarto, e eu ouvia sempre. Então levantava-me e ia para o seu lado. E ela dizia-me isso. Começou inclusive a fazer reiki, ou seja, fazia-me reiki. E eu confesso que na altura pensei, pronto, se na cabecinha dela aquilo resulta, boa, que ótimo. E eu acabei por descobrir o reiki. Antes disso, voltando atrás, encarando o período do luto, não é? Mais uma vez tive que perceber que a partilha é o ideal. Ou seja, sou eu, os meus 2 irmãos, a minha irmã mora no outro lado do país e o meu pai. E de repente ficamos todos. Fiquei eu, o meu pai e o meu irmão na mesma casa e cada um de nós, mesmo a minha irmã, decidiu assumir o papel de não, eu estou forte aqui para ti, eu não vou sofrer. Ou seja, ninguém estava a baixar a guarda. E com o tempo eu fui percebendo que isso era muito pior, isso traz-te ansiedades que não valem a pena, porque tu estás de facto a sentir a dor dos outros. E quando tu pensas, se eu chorar, ele vai chorar, ótimo, que assim seja, porque é o que vai dentro, é o que te vai dentro, põe para fora, vai ajudar a partilha. Não é por tu chorares que o outro vai chorar mais, se chorar mais é porque assim precisava. Ou seja, não foi logo que eu tive este clique, ainda tive essas ansiedades, essas angústias, esse tentar levar o mundo às costas, mas até que chegou a altura que percebi que não, o Reiki entrou na minha vida já de outra forma, com outro conhecimento. Foi aí que eu percebi que aquilo que eu fazia à minha mãe era Reiki, aquilo que ela se sentia aliviada de facto fazia sentido assim ser. E aí foi uma luz. Costumo dizer que o Reiki me salvou, não é? Aprender a ver o mundo de outra forma, de uma forma mais verdadeira, de uma forma mais feliz, não é? Eu tenho tudo para ser feliz. Ou seja, só depois de eu perder a pessoa que mais amava é que eu descobri a felicidade. Quando eu a tinha, estava nesse estado depressivo, porque é normal, na idade que foi. Hoje compreendo e perdoo-me, é importante perdoar-se também. Mas eu naquela altura não estava feliz. E de repente, faltando-me ela, eu aprendi a ser feliz. E isso foi a mensagem que ela me deixou. Isso é a mensagem que eu sinto que eu tenho que transmitir às pessoas. Porque há pessoas com muitos mais problemas, mais adversidades na vida do que eu, isso não está em causa. Mas acho mesmo que é uma escolha tu seres feliz. Tu acordares todos os dias e decidires, não, hoje não vou estar com este humor. Quando a minha mãe faleceu, eu senti nesse momento, ok, eu tenho 2 caminhos para onde seguir. Ou vivo na depressão eterna, ou eu vou ser feliz e vou honrar a vida dela. Agora arrepiei-me. E tinha que ser, não é? Tinha que honrar a vida dela porque ela lutou por nós. Ela
mostrou que era o amor a chave. E a escolha é o amor. A tua escolha de seres feliz é o amor para contigo, para os que te amam, para com a vida, porque se a vida é uma dádiva, tu tens que aproveitá-la, não é? E assim foi, foram processos, foram anos de luto, ou seja, este ano fez 6 anos, acredito que estás continuamente neste processo, se bem que já estou em paz com ele. E foi precisamente nesse instante em que eu descobri a paz, em que eu descobri que sou feliz, que consigo ser feliz, que fui abençoada pela Terra e engravidei. Sem estar à procura, fui abençoada com o meu sonho de sempre, de ser mãe. Mas esta dúvida do querer ser perseguiu-me durante muito tempo, ou seja, eu senti mesmo uma pressão. Eu sabia que eu gostava de artes, sempre gostei de dançar, fiz balé muitos anos, de pintar, mas a dúvida mantinha-se. Como tornar isto profissão? Como fazer isto algo que seja retribuído financeiramente? E é nisto que eu acho que a sociedade se perdeu um bocado, nesta própria pergunta que parece tão básica, que eu quero ser. Eu quero ser feliz, eu quero fazer os outros felizes. Como assim isto não basta, não é? E é daí que vem esta minha partilha. Muitas pessoas começaram a dizer que gostavam daquilo que eu escrevia. O que eu escrevo são simples desabafos da minha vida e da forma como eu decidi encará-la. Se isso inspira muitas pessoas, se isto inspirou os meus amigos, se inspirou os amigos dos meus amigos, como não fazê-lo com mais gente, não é? É simples, é só partilhar aquilo que eu sinto que me mudou, ou aliás, que sinto que me fez voltar a mim. Eu quero fazer muita coisa, acho que esse também é o problema, não é? Eterna sonhadora. Eu quero ser instrutora de yoga, porque o yoga aliado ao Reiki foi o que me ajudou a seguir isto, não é? Ou seja, já tinha a parte da dança, de precisar de canalizar para o físico as minhas emoções, e o yoga também é muito isso. Quero fazer isso, quero ter um curso de instrutora de yoga, quero yoga para crianças, porque eu adoro crianças, sinto-me de igual para igual, brincar com crianças, devagarinho, tudo se encaminha. E até lá é isso que eu quero dizer, acho que nem sempre precisamos de um título, não precisamos de um cargo para poder fazer a mudança. Eu inscrevi-me nisto meio à toa, como eu já disse ao António. Eu senti que sim, assim que identificou-me e eu senti, não, tem que ser. E se tem que ser, acredito que possa ajudar alguém. A partir daquilo que eu escrevo, a partir daquilo que eu pinto, porque é tudo feito com amor. Eu faço ilustrações já há muito tempo e fui organizar e reparei, todas as ilustrações que eu faço são de famílias, muitas delas de mãe com filhas, são de casais, ou seja, esse bichinho do amor acho que foi o que teve sempre retratado, ou que eu tentei retratar na minha vida. E é isto que eu quero partilhar que vão sempre haver momentos difíceis, mas tu podes formatar o teu pensamento. Eu acho que é este o grande segredo. Tu escolhes como canalizar as tuas emoções. Muitas vezes o meu namorado diz-me, sim, mas tu tens muita paciência. E eu penso, não, eu não tenho assim tanta paciência, eu não sou assim tão paciente. E eu esforço-me para ser paciente. E eu penso, não, eu quero ter paciência agora, eu vou tentar, porque de outra forma vai-me estar a incomodar a mim mesma. Quem diz a paciência diz outras variadíssimas emoções. Tu podes escolher como lidar com a vida e isto não quer dizer que não sofras, que não te permitas o sofrer, que não te permitas o chorar, porque isso é igualmente importante. Tens é que ser real com as tuas emoções, não é? A vida são lições e para mim essa é a forma de levar o melhor da vida. É aprenderes que as lições vêm de algo negativo, mas que tu tens o poder de transformar. Algo positivo, algo feliz, algo que te faça crescer. E é isto.
Espero de alguma forma ter partilhado algo bom, que ajude alguém e que me permita poder fazê-lo com mais pessoas. Acho que isso era o meu sonho. Além de ser mãe, esse já está. First achievement. Obrigada.